Então, olá, meu nome é Cindy Spiazzi, sou Relações Públicas e chefe da Unidade de Comunicação Integrada da UFSM. É um prazer, te ter aqui hoje com a gente. Nosso objetivo é, durante o mês da mulher, contar sobre o perfil e o trabalho de mulheres estudantes, técnicas e professoras que atuaram e atuam durante a pandemia no combate à Covid-19. Este bate-papo será publicado no canal do YouTube da UFSM e dele serão extraídos áudios e vídeos para nossas redes sociais, site, rádios e TV. Então, nossa convidada de hoje é Priscila de Arruda Trindade, professora do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da UFSM, que atua no sequenciamento genético da Covid-19 e no Centro de Operações de Emergência em Saúde para Educação. Então, Priscila, primeiramente eu gostaria que se apresentasse, contasse um pouco da tua formação, trajetória profissional, onde já atuou e onde atua hoje em dia na universidade. Bom, olá, agradeço o convite. Então, eu sou farmacêutica bioquímica, por formação, fiz aqui em Santa Maria. E depois que eu terminei a graduação aqui, eu fui para São Paulo e fiz uma especialização em laboratório clínico hospitalar no Hospital Universitário da USP. Na sequência, eu entrei no mestrado na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também lá na USP. E depois, então, o doutorado eu fiz na Faculdade de Medicina, na área de doenças infecciosas e parasitárias. Então, essa é a minha formação básica, E daí eu sempre atuei na área, desde a época da graduação aqui, o meu interesse sempre foi a microbiologia. E então, quando eu fiz mestrado, doutorado focado em microbiologia clínica, e junto trabalhando a parte da biologia molecular. Então, aí foi assim que eu acabei vindo parar aqui, na UFSM. E é interessante porque eu sempre costumo comentar que quando eu terminei o doutorado, eu atuei um tempo no laboratório de biologia molecular do Hospital das Clínicas, lá da Faculdade de Medicina da USP. E, na sequência, eu fiquei 4 anos trabalhando na iniciativa privada, por opção. Eu fui fazer assessoria científica para conhecer além da universidade. Eu sempre gostei muito da docência, eu ministrava aulas durante o mestrado, doutorado, cheguei a trabalhar em faculdades privadas, de forma esporádica. E daí fiquei nessa área de assessoria científica, que é incrível, A gente acha que fazer mestrado e doutorado é só para ficar na vida acadêmica, e na verdade não, a gente tem uma infinidade de opções, lógico que depende de onde a gente se encontra, mas é só uma questão de ir atrás. Daí, depois que o meu primeiro filho nasceu, eu decidi voltar para a área acadêmica. E então eu ingressei na Unipampa, e quando meu segundo filho nasceu, eu pedi redistribuição aqui para Santa Maria, e felizmente consegui, e agora então a gente está desempenhando aí esse papel durante a pandemia, auxiliando na parte do sequenciamento genético. Então, eu sempre fui da área da microbiologia clínica, da bacteriologia, resistência aos antimicrobianos, resistência bacteriana e diagnóstico molecular. Diagnóstico e epidemiologia molecular sempre foi, principalmente epidemiologia molecular, sempre foi o foco. Daí, como eu tinha essa experiência da parte de diagnóstico molecular, de rotina, lá no Hospital das Clínicas, o laboratório que eu trabalhei era só de diagnóstico molecular de doenças infecciosas. Acabou que o professor Alexandre Schwarzbach me pediu para contribuir na força-tarefa que a universidade vinha fazendo com relação aos testes de diagnóstico. Então, eu auxiliei nessa parte inicialmente. Não sei se eu respondi o que tu queria.
Sim, sim, respondeu sim. Conta mais, então, para a gente como é que foi, né, essa atuação nos testes, no sequenciamento genético e no próprio COI, né, da universidade, as decisões tomadas, enfim. Bom, primeiro eu vou falar uma coisa, para todo mundo ficar... O COI não decide nada, o COI só opina. O COI não é deliberativo. Porque a gente está sempre levando a culpa de tudo, né? Mas a gente só emite opinião, né? A gente tenta fazer um parecer técnico, mas vamos voltar agora para o técnico. Não, eu precisava falar isso. Então, quando o professor Alexandre me chamou, né, para ajudar aí com essa força-tarefa, eu estava numa situação complicada porque eu tenho os pais idosos e uns primidos, enfim, e aí não podia deixar meus filhos lá porque tinha aquela coisa de não deixar as crianças com os avós, né? Então eu trabalhei remoto por um bom tempo. Eu ia fazendo tudo o que eu podia de casa, orientando, revisando documento, vendo a parte técnica, né? Vendo coisa burocrática. E nesse tempo aí do diagnóstico também a gente já via a necessidade de fazer a parte do sequenciamento genético, né? E nós não tínhamos o equipamento, não tínhamos o sequenciador aqui, né, disponível, pelo menos não no CCS, né, que é o centro onde eu atuo. E daí a gente já conversou na época com o professor Burman, né, e falou de que se houvesse uma oportunidade, né, seria importante também ver essa parte. Felizmente, depois de acho que uns 4 meses, foi em junho ou julho, a gente conseguiu, então, encaixar, né, porque tudo é uma questão de ter disponibilidade orçamentária, né, principalmente. Então, daí a gente conseguiu, né? Comprou o sequenciador, que é um sequenciador portátil. Ele parece um pouquinho maior que um pendrive, né? E daí começou já a estudar, se apropriar das técnicas, fazer alguns testes. E depois disso veio também o projeto de pesquisa clínica das vacinas do professor Alexandre, e aí a gente deu um salto imenso, foi aí que a gente conseguiu realmente fomento, né, para montar, e hoje a gente tem um laboratório que é o nosso orgulho, assim, porque no começo não tinha nada, não tinha laboratório físico, né, eu usava laboratório cedido das colegas, sempre tive espaço para trabalhar, sempre todo mundo ajudou, mas não tinha um espaço próprio, o que nos dificultava, porque a gente foi vendo a demanda crescer muito, então a gente estava ocupando muito espaço, e daí as outras pessoas também têm que fazer suas pesquisas, né? Como é que eu vou... Não posso trancar a vida do povo. E então, hoje a gente tem um laboratório de bioinformática aplicada à microbiologia clínica que a ideia inicial desse laboratório era trabalhar só com pesquisa em sílico por conta justamente dos custos, né? Mas daí vieram as oportunidades, né? Porque a pandemia acabou mostrando a importância, na verdade, mostrando a necessidade de ter esses recursos, né? E foi possível, então, fazer os investimentos e hoje nós já estamos bem melhor estruturados. Falta muito, mas a gente está muito feliz, né, com o que a gente conseguiu até agora, em termos de espaço, né? Uma pena ser no meio dessa tristeza toda da pandemia, isso é doloroso, né? É doloroso. E, bom, o que mais? Do COI, né? Isso. Então, o sequenciamento é isso. O sequenciamento eu tenho bastante apoio da professora Esther Sabino, lá da USP, porque eu fiz meu doutorado no mesmo laboratório que ela trabalha também. Na verdade, são 2 laboratórios que se uniram, né, da professora Esther e da professora Silvia Costa, e da minha orientadora, que era a professora Nassara. E então eu fui conversar com ela, pedir ajuda. A Esther é muito atuante na causa, né, de mulheres na ciência. Ela apoia mesmo, assim, e ela fala sempre em sororidade, né, que eu fui aprender o que é sororidade não faz muito tempo também. E, quer dizer, faz uns anos, mas ainda é uma palavra recente para mim, digamos assim.
Então, a professora Esther nos auxiliou e nisso veio o contato também com a FEVAL, o professor Fernando Spio, que a gente agora vai participar da Corona Ômica, né? Então, que é uma coisa muito boa para a instituição e para todo mundo. Né? Então, essa é a parte do sequenciamento. E a parte do COI, né? O COI, ele é um órgão consultivo, não deliberativo, né? Então a gente tem um trabalho puxadinho, né? Ultimamente são 2 reuniões por semana por conta das demandas, né? Eu iniciei trabalhando na Comissão de Biossegurança, né? Porque eu dou aula de biossegurança, ministro da disciplina de biossegurança para o curso de farmácia, e na época que eu soube que estavam fazendo o manual, e já que eu estava trabalhando com a parte laboratorial também, né, da Covid, eu me coloquei à disposição, né, e aí eu fui convidada não, na verdade fui aceita, né, porque eu me convidei, mas eu queria contribuir, enfim, é super importante até para a minha prática docente, né, as vivências, as coisas que eu posso passar para os alunos. Agora é uma disciplina teórica, mas que, na verdade, fala muito da prática, né? É uma disciplina de comportamento. E, assim, é o Manual de Biossegurança. Na verdade, ele é um guia comportamental, né? Para a gente conseguir, então, tentar, pelo menos, ao máximo, evitar a transmissão, né? A propagação do vírus. Porque esse é o grande problema, né? Deixar ele seguir passando. Porque aí ele vai replicando e ele não escolhe, ele não pensa, ele simplesmente tem erros aleatórios, e esses erros aleatórios, às vezes, não são nada bons, né, para a gente. Para eles são ótimos, né, que é o que aconteceu com essa última linhagem da Ômicron e as subvariantes, né, que se adaptou muito, né, teve um virologista que comentou que ela foi feitinha para o sucesso, assim, tipo, que realmente o vírus se adaptou de uma forma impressionante, né? Eu não sou virologista, eu trabalho com doenças infecciosas e sempre fui mais da bacteriologia, né? Mas agora eu, por necessidade, né, estou aí estudando virologia também, mas não ouso falar, né, muita coisa ainda, preciso estudar muito mais. Bom, o que mais? Qual foi a sua maior dificuldade, assim, em relação ao trabalho desenvolvido nesse período? Em termos de quê? Deixa eu entender. Em termos de dificuldade no trabalho mesmo, assim, no início, né, a questão ali de adaptação do próprio laboratório, né, como você comentou, dos investimentos, e também em relação pessoal, assim, tu comentaste dos teus pais, né, dos filhos, como é que isso influenciou também na vida pessoal, familiar, né, como que foi lidar com tudo isso nesse período? Sim, é um turbilhão, né, a gente... é um turbilhão o tempo todo, porque todo mundo teve que se reinventar, né, se adaptar. Eu cheguei a ficar no começo, acho que 45 dias sem ver os meus pais, só dentro de casa com os meus filhos, né? Se a gente tivesse mais conhecimento sobre o vírus, não teria feito assim, dessa forma, né? Mas na época não tinha, então a única coisa que a gente podia fazer era tentar evitar ao máximo, né? Enfim. E daí, essa parte, eu acho, da adaptação das crianças, do ensino remoto, né, de ter que trabalhar e estar ao mesmo tempo atendendo o filho na aula remota, né, porque 2020, o meu filho mais novo estava no 2º ano do fundamental e o mais velho estava no 5º. O do 5º até que se virava sozinho, mas o do 2º ano precisava de uma atenção, né? Ainda estava em processo de alfabetização. Na verdade, estava alfabetizado, mas mesmo assim, né? Estava num processo
E então essa foi uma parte difícil, o medo, né, de infectar os meus pais, de acontecer alguma coisa com eles, enfim, né? Acho que todo mundo viveu isso de uma certa forma, né? Com maior ou menor intensidade, mas viveu. Então, conciliar o trabalho e a pandemia foi difícil, né? E daí, na época, eu tinha uma pessoa que... Porque eu sou mãe solo, né? Eu sou mãe solo e me viro sozinha aqui com os filhos. Então, eu tinha uma pessoa que me ajudava com a casa, né? E eu falei para a pessoa não vir, inclusive, eu consegui manter o salário dela, né? E fiz isso. Eu disse, não, eu estou te pagando para tu ficar em casa, porque é importante. Mas foi puxado. Foi bem puxado, né? Isso, e daí depois, quando eu vi que a gente conseguia, né, ter, com determinados cuidados, conseguia ter um controle da situação e que eu precisava de ajuda, né? Aí eu consegui voltar para o laboratório também, né? Então, esse período aí de adaptação foi bem angustiante, e o volume de informação, a gente tendo que ler o tempo todo, né? Muita coisa nova saindo, sempre, porque assim, agora é incrível, né? Depois da Covid-19, o artigo do mês passado, ele é antigo, né? A coisa já é impressionante. Outro dia alguém enviou um artigo que tinha sido publicado recentemente, mas aí a gente vai olhar o dado é de 2020, ele já não serve mais, né? Então, isso causa ansiedade na gente, causa muita ansiedade, né? Mas nada que um acompanhamento com psicoterapia não dê conta, né? Felizmente, quem pode, né? Eu sei que isso é um privilégio, né? Não deveria ser privilégio, né? Deveria ser básico, mas eu sei que isso é um privilégio. Enfim, né? E tenho que agradecer a minha psiquiatra, que sempre me deu muito suporte. E do laboratório, o começo foi bem difícil, porque assim, eu tinha feito sequenciamento lá em São Paulo, acompanhado lá na USP com o pessoal, tinha experiência já na bioinformática, alguma coisa, mas era tudo novo para a gente ainda, né? Então, aí fomos quem começou assim, que colocou as caras, fomos eu e a Thaís, que é uma aluna de doutorado, e daí a gente foi lendo os protocolos, ela estudou muito, né? E a gente foi fazendo junto e deu certo, né? Deu certo. Só o que realmente a gente tinha muita dificuldade era a questão de ter espaço físico, né, para fazer as coisas. Então, a gente fazia uma parte no laboratório de apoio à pesquisa do departamento, só que o laboratório de apoio à pesquisa do departamento é usado por mim e por vários outros professores. Então, eu não posso ocupar o lugar, tipo, chegar lá e dominar, é meu, né? Eu tenho que ter essa... Claro que as pessoas também tinham o bom senso de nos ceder o espaço, mas eu sabia, né? Então, eu ficava angustiada, às vezes, estou atrasando o trabalho de outra pessoa, não quero isso, né? Então, essa conquista do espaço físico, que na verdade é da unidade de pesquisa clínica do Hospital Universitário, né? Que é coordenada pelo professor Alexandre Schwarzbach. Então, essa conquista desse espaço foi, assim, um passo gigantesco para a instituição, né? Tanto para a pesquisa clínica quanto para a parte de pesquisa acadêmica, porque a pesquisa clínica ela é um pouquinho diferente, né, da pesquisa acadêmica, ela tem determinadas regras e condutas, enfim, é um pouquinho diferente, né? Até para quem faz pesquisa acadêmica e começa na pesquisa clínica, às vezes se estressa no começo até entender os mecanismos, né? Enfim, mas eu acho que basicamente foi isso, assim, a questão do espaço e o que mais, eu acho que o que mais angustia a gente é a quantidade de informação e mais ainda a quantidade de desinformação, né? Que tem assim, e que tristeza, atrocidades que são, eu não sei porque, eu não sei se a pessoa cria aquilo
querendo fazer uma piada e os outros acreditam, tipo o sensacionalista, sabe? Às vezes eu penso que só, pô, não é possível. E aí é muito triste, né, ver isso, muito triste ver. E isso deixa, pelo menos a mim, angustia muito. E como que você começou essa carreira? Olha, eu sempre gostei muito de biologia e química, sempre fui das ciências, biologia e química, enfim. Daí eu tenho uma tia que é médica, é pesquisadora, o meu pai trabalhava na universidade, não na área da saúde, né? Mas ele era TAI no... Primeiro ele era do CCR, depois ele foi para a reitoria, enfim. Ele era técnico administrativo aí na UFSM. E então, o pai também sempre me falou, olha, faz estágio, faz iniciação, sabe? Ele sempre sempre estimulou, né? Minha mãe também apoiando, enfim. E daí eu acabei eu fui testando vários setores, assim, né? Eu passei pela química orgânica, pela genética, mas eu me achei na microbiologia clínica, né? No estágio que eu fiz no LAC, depois sendo orientada pelo professor Sidney, que é da micologia, enfim. Aí, e na época ele era da microbiologia, na verdade não era da micologia específica, então tudo isso foi me direcionando, né? E eu gostava muito de bioquímica e de microbiologia, mas eu via que a microbiologia teria mais espaço. Digamos assim, a microbiologia precisava de mais profissionais e na bioquímica já tinha, né? Já tinha muita gente. Então eu fui para essa área. E daí, lá na USP, foi um caminho meio que natural ir para a parte da biologia molecular, né? E a gente, quem trabalha com controle de infecção hospitalar, resistência aos antimicrobianos, essa parte molecular, de epidemiologia molecular, é fundamental, né, para as ações de prevenção e controle. Então, foi por aí. Eu fui me apaixonando mesmo, cada vez mais, né? Enfim, até chegar aqui. Uma outra coisa que aconteceu também, quando eu vim redistribuída, a minha disciplina sempre foi microbiologia clínica, né? Eu dava aula de microbiologia clínica na universidade privada, depois na Unipampa, trabalhei com assessoria científica em microbiologia clínica, mas já não tinha esse espaço aqui, né? Então, o que eu fiz? Eu pensei, bom, vamos para diagnóstico molecular de doenças infecciosas, que é uma outra coisa que não tinha aqui, né? Ninguém falava disso ainda, né? Então, a partir em 2014, quando eu cheguei, eu comecei a pensar numa disciplina, e hoje a gente tem uma DCG e os alunos têm aula prática, né, de biologia molecular aplicada ao diagnóstico. Então, eles saem sabendo, por exemplo, como é que a gente faz a reação de PCR para detecção do coronavírus, né? Eles saem vendo essa parte. Aliás, na verdade, uma turma só, né? Porque depois eu não pude mais ofertar a disciplina por conta das questões do rede, né? Enfim. Mas daí no fim, foi uma coisa muito boa, né? Porque o fato de eu não ter espaço numa área acabou me abrindo para uma outra que me deu muito mais oportunidade. Como é que é o nome mesmo dessa disciplina? Diagnóstico? Biologia molecular aplicada ao diagnóstico. Tá. E como que você enxerga o papel das mulheres na ciência? Bom, eu vivo imersa, né, na ciência. Então, o que eu vejo aqui tem muita mulher fazendo muita contribuição, muito importante. Inclusive, eu acho que eu não tenho dados, né, para te afirmar isso, mas pelo menos no meio, na parte das ciências da saúde, eu acho que tem muito mais contribuição das mulheres, né? Provavelmente em outras áreas não, né? Mas nós estamos
fazendo a ciência, né? Tem muita importância. E poderia indicar, assim, alguma autora, artista, ou mulher, ou alguma inspiração feminina na carreira, na ciência? Autora, artista, eu tenho uma grande admiração pela Luísa Panuzio, né? Que ela a Luísa acho que é designer. Ela faz muitos quadrinhos, inclusive tem esse quadrinho aqui dela. É um lambe que ela me mandou. Então a Luísa é incrível, assim. Ela é uma mãe incrível. Aconteceram várias coisas na vida dela e ela é uma pessoa que se importa com outros e além disso ela é uma artista muito bacana. Ela sempre publica, acho que as charges dela vão na Folha, acompanha algumas. Acho que aqui ninguém conhece a Lu. Eu sou apaixonada pelo trabalho dela e pela pessoa dela, né? Agora, de inspiração em termos de carreira, bom, primeiro eu tenho o exemplo da minha tia que na década de 80 já foi embora daqui, né, para o Canadá fazer mestrado, então já, né, uma coisa assim que não era tão comum, né? Hoje é algo corriqueiro, mas e que sempre me estimulou, sempre dava um empurrão, assim, né? Às vezes chegava a ser até demais, chegava a ser chato, mas eu vejo a importância, né? E sempre todas as minhas conquistas eu sempre divido com ela. Mas assim, eu fico dividida. Como é que eu vou? Tem duas cientistas que são incríveis, né? Que são a professora Esther Sabino, que está aí, né, na mídia e em destaque. E ela realmente ela é uma pessoa íntegra, que luta pelos direitos das mulheres, que é inclusiva, que ajuda, ela é maravilhosa. E tem a minha orientadora de doutorado, que assim, é a pessoa mais inspiradora que eu conheço, assim. Ela é genial, inteligentíssima, uma pessoa também muito íntegra, transparente. Eu aprendi muito enquanto eu fiquei na Faculdade de Medicina da USP. Eu nunca imaginei que eu ia crescer tanto, né? Todo o grupo, na verdade, é um grupo de mulheres incríveis. Tem homens também, mas as mulheres são incríveis. Então, o grupo de controle de infecção hospitalar lá do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Olha, não tem uma colega de lá que eu não admire muito, né? Mas a nossa mentora é a Ana Sara. Então, ela... Se alguém me perguntar quem me inspira, né? Com certeza foi ela. Eu me achei quando eu fui para a Faculdade de Medicina fazer o trabalho de doutorado. Ana Sara é o nome dela? Ana Sara Levin, sim, ela deu uma palestra na JAI sobre vacina. Sim, eu assisti. Tratamento. Isso. Né? Ela que a Ana Sara ela é low profile, né? Ela é bem, não é das redes sociais, mas é o jeito dela, né? Eu acho ela incrível, gente. Ela tem uma rotina de trabalho, ela sai do trabalho, ela vai remar, ela sai do remo, ela vai ao teatro, ela vai na Sala São Paulo escutar a orquestra sinfônica. Então, é uma pessoa muito culta e muito, muito, muito inteligente e que sabe muito a parte técnica também. Então, eu acho, assim, incrível, incrível mesmo. Né? E... Até tem uma curiosidade, quando eu estava grávida do meu primeiro filho, que eu vi que eu não ia conseguir continuar com o meu trabalho de assessoria científica, porque era incompatível com a maternidade, a gente viajar para lá e para cá não dava, né? Eu adorava, mas eu vi. E foi daí a minha decisão por voltar. Eu já tinha alguma tendência para voltar para a acadêmica, mas foi a gestação que me fez tomar essa decisão, né, de retorno. E a Ana me chamou e falou: nunca deixe o trabalho atrapalhar o cuidado com os teus filhos, com a tua família. Ela falou isso, ela falou assim:
quando eu fiquei grávida da minha primeira filha, uma outra professora, que era mais antiga, né, que foi, acho que, orientadora dela, me chamou e me falou isso. E eu sempre segui. E a gente consegue. Não é fácil, mas a gente consegue dar conta da pesquisa, de fazer ciência e também de dar atenção para os filhos. E ter vida, né? Eu ainda estou tentando achar o caminho. Mas ela é assim, eu achei incrível, porque eu não perguntei nada, ela simplesmente, espontaneamente me chamou e conversou comigo. Poxa vida, que poucas pessoas eu acho que têm, né, essa sensibilidade, essa preocupação. Eu achei, foi uma surpresa é o jeito dela, né? É o jeito dela. Muito legal. Muito legal mesmo. E que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres cientistas do presente e do futuro? Olha, simplesmente eu acho que a gente tem que fazer o nosso trabalho. Fazer o nosso trabalho, vai ter gente lutando contra, sempre a gente vai encontrar dificuldades, mas a questão é persistência e resiliência, né? E, obviamente, saber cobrar os seus direitos, né? A gente tem que saber se colocar, né? Não é só ficar resiliente aguentando as coisas, né? Mas persistência, resiliência e cobrar os direitos, né? Cumprir com seus deveres, eu acho que a gente vai muito longe, vai onde quiser, né? Óbvio que ações que auxiliam, né? Isso, com certeza, vão ajudar, né, futuramente, com certeza. É importante ter essas ações, né, de apoio às mulheres na ciência, mas o negócio é a gente trabalhar, deixar a cabeça trabalhar, estudar muito, enfim. Muito obrigada, foi muito boa a conversa. Não sei se tem mais alguma coisa que você